Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Toda quarta-feira tem programa novo, tanto em nosso canal no YouTube, quanto nos aplicativos de áudio. Inscreva-se em nossos canais e compartilhe os episódios. No programa passado, tratamos sobre o nosso esforço para sermos pessoas melhores. E também vimos como podemos nos curar de nós mesmos. E por que resistimos tanto para fazer a nossa reforma interior? Boas perguntas. E analisamos tudo isso a partir de leituras do Evangelho, também da letra da música Me Curar de Mim, de Flaira Ferro. Aliás, eu quero fazer uma pergunta aqui para a minha querida ouvinte, meu estimado ouvinte. Qual é a sua principal dificuldade com a reforma íntima? Por favor, deixe seu comentário em nossa página lá no YouTube, como fizeram inclusive os ouvintes, Luiz Eduardo, o Ariovaldo e a Sandra Rodrigues. Vai ser interessante saber qual é a principal dificuldade que você tem com a reforma íntima. E no episódio de hoje, nós vamos tratar sobre a importância da oração. Vamos falar aqui da prece, vamos falar como podemos fazer uma prece eficaz, uma boa oração. Às vezes a gente não dá muita importância para isso, né? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão aí da oração. Mencionaremos aqui sobre esse assunto o Livro dos Espíritos, passagens no Evangelho e até um episódio significativo que ocorreu com o líder religioso Martin Luther King. Veremos tudo isso a partir do próximo bloco. Muito bem, e hoje o nosso tema é oração, a prece. E eu vou começar aqui com uma questão que o José Carlos de Luca faz no livro Para o Dia Nascer Feliz, no capítulo Dia de Falar com Deus. E o José Carlos de Luca começa dessa maneira, com essa seguinte pergunta. Você já pensou na importância da oração em sua vida? É uma boa pergunta. Você já pensou nisso? Já pensou na importância da prece na sua vida? E ele responde aqui dizendo o seguinte, nesse capítulo, no Dia de Falar com Deus, ele fala assim, olha, eu creio que sim, embora nem todos tenham a prece como um hábito. E isso é verdade. Muitas vezes a gente até sabe do valor da prece e da oração, mas nós não temos isso como um hábito, a maioria de nós, pelo menos. Por que isso acontece? E o José Carlos de Luca nos conta aqui dizendo o seguinte, porque sempre estamos com pressa e quase nunca temos tempo para o encontro com Deus. Acordamos atrasados, saímos de casa como um furacão e iniciamos o dia sem nenhum preparo espiritual. O homem, diz aqui o De Luca, precisa de oração tanto quanto necessita de alimento. Mas no nosso dia a dia, na nossa pressa, nossos afazeres inúmeros, nós esquecemos desse momento de um contato com a alta espiritualidade. Esquecemos disso. E é o que vai nos dar força. Ele fala aqui que é o que nos dá o alimento. É um alimento espiritual, né? É bom, a gente sai daqui um pouco mais conectado. E o De Luca diz o seguinte para nós aqui, ainda nesse capítulo, no Dia de Falar com Deus, que quando nós não fazemos essa conexão espiritual, o que vai acontecer? Aí ele diz, a maioria de nós padece de anemia espiritual, porque pouca importância damos à oração. Por meio desse diálogo com Deus, diz De Luca, porque oração não é outra coisa senão uma conversa com Deus, nosso espírito se abastece das energias cósmicas que se acham distribuídas em abundância no universo. Então, a oração, ela nos carrega de energia. E aí, muitos de vocês podem estar pensando, bom, mas tem alguma maneira, tem algum jeito? Mas, puxa, o que eu vou falar? Eu vou ter que fazer lá uma Ave Maria, um Pai Nosso, como é que... Vou ter que falar palavras bonitas? Será que a oração tem que ser dessa forma? E o De Luca diz o seguinte, quando precisamos falar com Deus, a oração é o canal de contato direto com o Criador. Muita gente diz que não ora porque não sabe pronunciar palavras bonitas. Devemos entender que a oração não é um concurso de beleza literária, diz aqui o De Luca. Deus não nos ouve pela beleza das palavras, mas pela qualidade do nosso sentimento. Orar é sentir, e nós sentimos com a alma,
não com os lábios. Olha só que coisa bacana, né? Então, orar é sentir. É isso que vale. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, principalmente no segundo bloco, como os espíritos de luz falam para Kardec. Qual é a importância da oração? Como que Deus está nos ouvindo? De que maneira? O que nós temos que fazer para isso acontecer? Então, uma dessas dicas que eles nos dão é realmente tem que ter um sentimento, tem que ser uma coisa sincera. E é o que ele diz aqui, o De Luca, né? Nós sentimos com a alma, não com os lábios. E quando nós fazemos essa prece, fazemos essa oração, temos esse momento de conexão, a prece vai nos proporcionar, diz aqui o De Luca, um equilíbrio interior, vai nos dar paz, vai nos dar serenidade, vai nos dar coragem, confiança para superarmos os obstáculos inevitáveis da vida. O plano espiritual vai lá nos dar coragem, sustentação, força. Não vai fazer por nós. A gente não pode ter essa expectativa, essa ilusão. Nós vamos ter que fazer, passarmos por todas essas dificuldades, esses desafios, ou essas provas, ou essas expiações. Nós é que vamos ter que passar. Mas o plano espiritual vai nos dar aqui o quê? Um amparo, uma ajuda, um fortalecimento para essa nossa caminhada. E isso acontece muitas vezes quando nós, no nosso momento de conexão, abrimos o nosso coração para o plano espiritual maior e contamos aqui as nossas aflições, nossas dúvidas. E foi o que aconteceu com o líder religioso Martin Luther King. Ele, que foi o Prêmio Nobel da Paz em 1964, em 1955, o Martin Luther King começa a sua carreira na defesa dos direitos civis dos negros norte-americanos, sempre com uma abordagem de não violência, manifestações pacíficas. E uma dessas manifestações, o início desse percurso do então pastor Martin Luther King, nesse processo de direitos civis dos negros norte-americanos, foi começar a fazer uma espécie de um boicote de ônibus na cidade de Montgomery, no estado do Alabama, em 1955, por causa da segregação. Havia lá essa questão da segregação. Os negros não podiam ficar em qualquer lugar no ônibus, ficavam restritos a uma parte final do ônibus, e isso se tivesse lugar, porque a prioridade era para passageiro branco, né, da cor branca. Para se contrapor a isso, Martin Luther King liderou então esse boicote. As pessoas não iriam pegar ônibus mais na cidade de Montgomery. E, obviamente, foi um sucesso. Só que é um sucesso que despertou a raiva das pessoas que queriam a manutenção daquele sistema racista. E ele foi recebendo muitas ameaças e tal. E ele era novo, estava por volta aí dos 20 e poucos anos, tinha acabado de casar, havia nascido o seu primeiro filho. E não é fácil você começar uma vida recebendo todo esse tipo de ameaças contra a sua própria vida, a vida da sua família. Realmente é bem complicado. Aí um belo dia, e ele conta isso em sua autobiografia, a autobiografia de Martin Luther King, lá no capítulo 8, A Violência de Homens Desesperados. E ele diz o seguinte aqui, que um belo dia, às 3 da manhã, tocou o telefone na casa dele, com ameaças contra a vida dele e contra a vida da família dele. E ele fala, puxa, eu já estava acostumado com aquilo, não era algo que fugia muito do parâmetro das ameaças que ele havia recebido, mas aquela ligação em especial o tocou. Tocou a tal ponto que ele estava prestes a desistir de continuar com aquele movimento e liderar aquele movimento. Diz aqui o Martin Luther King, fiquei pensando em como sair daquela situação sem parecer um covarde. Com as mãos na cabeça, me inclinei sobre a mesa da cozinha e rezei em voz alta. Eu vou repetir isso aqui, gente. Com as mãos na cabeça, às 3 da manhã, me inclinei sobre a mesa da cozinha e rezei em voz alta. Olha só. Não havia um lugar específico, um altar, nada disso, nenhum horário pré-determinado. É o momento que ele sentia necessidade de conversar com a alta espiritualidade. E foi lá, às 3 da manhã, na cozinha, que ele começou então a fazer a oração dele, a rezar. E ele diz o seguinte, que as palavras que dirigi a Deus no meio daquela noite ainda estão nítidas na minha memória, diz aqui o Martin Luther King. E o que ele falou? Como foi a conversa dele com Deus naquele momento? Então ele diz o seguinte, Senhor, estou aqui tentando fazer o que é certo. Acho que estou certo. Estou aqui defendendo aquilo que acredito que seja certo. Ou seja, ele estava lutando contra a discriminação racial. Mas devo confessar, Senhor, que agora me sinto fraco.
vacilante. Estou perdendo a coragem. Agora tenho medo. Minha força está no fim. Não me restou nada. Cheguei a um ponto em que não posso aguentar sozinho. Olha, que palavras, né? Do fundo do coração dele. Ele se abrindo, se colocando para a alta espiritualidade, mostrando todas as angústias que ele estava passando, toda a dificuldade. E é duro, né? Ele falando, olha, estou perdendo a coragem, agora eu tenho medo, minha força está no fim, não me restou nada. Cheguei a um ponto em que não posso aguentar sozinho. Está desamparado. Quantas vezes nós também não nos sentimos assim, talvez não nesse grau, nessa situação que o Martin Luther King estava vivendo, mas não importa. Cada um de nós sabe onde o calo aperta. Sabemos exatamente, quer dizer, cada um tem o seu próprio problema, e esse problema é um problema que às vezes nos aflige a tal ponto que podemos até nos sentir dessa maneira, sem coragem, sentindo que a força está no fim, que não restou nada, que está abandonado, que não tem condições, que acha que não vai aguentar sozinho. São situações humanas. Todos nós aqui podemos ter passado por algo parecido com isso. Após esse momento, repito, lá às 3 da manhã, na cozinha, essa reza que ele fez, o que aconteceu? Ele desabafou, né? Fez todo esse comentário que nós vimos, e aí ele relata o seguinte, lá na autobiografia. Senti uma voz interior dizendo: Martin Luther, defenda o que é certo, defenda a justiça, defenda a verdade e saiba, eu estarei com você por toda a eternidade. Então foi a voz interior, ele ouviu isso, diz aqui o Martin Luther King, ouvi a voz de Jesus. Ele se coloca como a voz de Jesus, mas pode ser um benfeitor espiritual, pode ser o mentor dele dando aquela orientação, dando aquelas palavras de conforto para ele. Então ele diz aqui, de qualquer forma a interpretação dele, ouvi a voz de Jesus dizendo para eu me acalmar e continuar na luta. Ele me prometeu jamais me abandonar. Naquele momento, vivenciei a presença do divino como nunca antes. Quase imediatamente, meus temores começaram a se afastar. Minha incerteza se foi. Eu estava pronto para enfrentar qualquer coisa. Diz aqui Martin Luther King. Percebam como há uma mudança da água para o vinho. Ele, antes, fazendo a prece dele, dizendo que cheguei a um ponto em que não posso aguentar sozinho, que ele estava com medo, que ele está perdendo a coragem, que a força dele está no fim. A partir do momento em que ele recebe uma voz interior, que ele percebe uma voz interior dizendo para ele, vai, defenda a verdade, defenda a justiça, eu estou com você por toda a eternidade, aquilo deu um ânimo para ele, deu uma coragem, deu uma sustentação. E aí ele fala o seguinte, minha incerteza, a partir daquele momento se foi. Eu estava pronto para enfrentar qualquer coisa. Então, após essa prece, ele adquiriu confiança, coragem, né, para seguir em frente. E isso bate muito com um versículo, na primeira carta de Pedro, no capítulo 6, versículo 7, que diz o seguinte, lançai nele toda a vossa preocupação, porque é ele que cuida de vós. Quem é o nele que nós temos que lançar a nossa preocupação? É Deus, ao plano espiritual. Lança para ele, lança para o plano espiritual essa preocupação por meio da prece. E ele vai cuidar de nós. Vai resolver os nossos problemas? Não, não vai resolver os nossos problemas, mas vai nos dar, como deu para Martin Luther King, confiança, coragem, sustentação para passar por aquela situação difícil. Então, acho que agora ficou claro, pelo menos eu acho que esse exemplo nos deixa bem, de forma nítida, que a prece nos dá conforto, nos dá alento, nos dá confiança. E também, assim, não é de se espantar que quando nós estamos lá vendo o Evangelho, tem várias passagens em que Jesus se afasta para orar. Muitas vezes ele faz isso. O que Jesus está fazendo? Sua conexão com o plano espiritual maior, com o Pai, recarregando lá as energias, pelo menos, né? Fazendo esse contato, recebendo do plano espiritual essa coragem, esse ânimo, essa sustentação, para passar pelas dificuldades, até para receber inspiração, por que não, para os momentos aí desafiadores que Jesus ia passar. E um deles, inclusive, que é muito forte, é muito impactante, está lá no Evangelho de Lucas, também é outro exemplo de como que o plano espiritual pode fazer as coisas por nós. A gente não consegue escapar, muitas vezes, das situações que nós temos que vivenciar. Mas eles estão lá para nos dar esse apoio, esse conforto, muitas vezes. E é o que acontece lá em Lucas, no capítulo 22,
versículo 41 a 43. É muito impactante essa passagem, que diz o seguinte: Jesus afastou-se uns 30 metros lá dos discípulos que estavam acompanhando ele e de joelhos começou a rezar. E aí ele disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam no chão. Olha que passagem. Então veja Jesus orando, pedindo ao Pai para afastar dele aquele cálice, aquela situação toda que ia ser a prisão, depois a crucificação dele. Mas que se não fosse possível, que ele tivesse que passar por aquilo, tudo bem. Ele vai fazer a vontade do Pai. E naquele momento, o que aparece? Aparece um anjo para resolver, para tirar Jesus daquela situação, levá-lo para um outro lugar? Não, foi lá para dar conforto a Jesus, dar uma sustentação, dar um bom ânimo para Jesus passar por aquela situação muito difícil que ele sabia que ia acontecer, tanto que o autor aqui do Evangelho, Lucas, fala que seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam no chão. Mas Jesus estava amparado, assim como Martin Luther King estava amparado, assim como cada um de nós está amparado pelo plano espiritual maior. E como que nós fazemos esse contato com o plano espiritual maior? Uma das maneiras é pela prece. Nesse mesmo livro que nós falamos aqui do José Carlos de Luca, lá Para o Dia Nascer Feliz, ainda no capítulo Dia de Falar com Deus, a prece, ela tem esse poder de nos dar o quê? Um equilíbrio interior, vai nos dar aqui a paz, a serenidade, a coragem, a confiança para superarmos da melhor forma possível os obstáculos inevitáveis da vida. Isso porque a oração nos coloca em sintonia com as correntes mentais superiores, junto das quais receberemos a inspiração divina. Olha que bonito! Então, com a prece, nós vamos nos conectar, vai nos colocar em sintonia com as correntes mentais superiores. Graças a isso, nós receberemos uma inspiração divina, uma ajuda, uma sustentação, para podermos passar da melhor forma possível por aquelas dificuldades. Bom, e aí vocês devem estar se perguntando, está tudo muito bem, está tudo muito bom, mas qual é a forma mais eficaz de fazer uma prece? Essa é uma boa pergunta. E vamos respondê-la, ou pelo menos vamos tentar respondê-la, a partir do próximo bloco. Bem, no bloco anterior nós vimos muitos exemplos, vimos o exemplo de Martin Luther King, o exemplo de Jesus na questão da oração, e como essa oração nos dá aí um bom ânimo, uma coragem, uma inspiração para seguirmos em frente, aí, passar pelas dificuldades que às vezes surgem aí no nosso caminho. E fica aquela dúvida, qual que é a forma mais eficaz de fazer uma prece? E Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 658, recebeu a seguinte resposta dos espíritos superiores sobre essa questão. E eles disseram o seguinte: a prece é agradável a Deus quando dita com fé, com fervor e sinceridade, que foi o que nós vimos lá com Martin Luther King. Mas não creias que ele seja tocado pela prece do homem vão, ou seja, Deus não vai ser tocado pela prece do homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que represente de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, temos aí uma condição para a nossa prece ser ainda mais eficaz. Temos que ter essa questão aqui, ser um ato sincero, ou de arrependimento, ou de humildade. Então, isso quer dizer o seguinte, que a prece, a oração, para alcançar o seu melhor resultado, deverá ser seguida, atenção, de uma ação, de uma atitude, da vontade de mudar positivamente o nosso comportamento, um desejo sincero de proceder melhor a cada dia, mesmo que pouco a pouco, mas que seja de modo continuado e permanente. E, obviamente, estamos fazendo aqui uma ligação com o programa anterior, que nós falamos muito da reforma íntima, da ideia de me curar de mim, perfeito? Então, isso aqui tem toda uma grande ligação de nosso trabalho sincero para sermos pessoas melhores, espíritos mais evoluídos, fazer a nossa reforma íntima, passar por nossa transformação moral e uma prece mais eficaz. Por quê? Porque isso vai gerar um círculo virtuoso. Como assim, Antônio? Que círculo virtuoso é esse que você está inventando? Veja, quanto mais nós fizermos nossa reforma interior, quanto mais nós fizermos aqui as nossas boas ações, uma maior proximidade nós vamos ter com os nossos benfeitores espirituais, que vão nos dar o quê?
força, coragem, bom ânimo, sustentação, inspiração, para continuarmos a fazer nossa reforma interior, continuarmos a fazer as nossas boas ações. E nós vamos então fazer mais boas ações, perseverar ainda mais na nossa reforma interior e vamos nos conectar ainda mais com os nossos benfeitores espirituais. Então aí nós vamos criar um círculo virtuoso com nossos benfeitores, com nossos mentores. Vamos ficar cada vez mais próximos deles. Isso é ótimo, porque aí a nossa conexão no meio da nossa prece vai ser muito mais eficaz. Nós receberemos as inspirações de uma forma mais tranquila e também conseguiremos conversar de uma forma mais fraterna, mais rápida com os nossos guardiões. Tanto que na questão 662 do Livro dos Espíritos, 662, os espíritos benfeitores dizem o seguinte: o espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer. Então, vai dar mais ânimo para você continuar fazendo o bem. Mas ainda aqui, a prece do coração, dizem os benfeitores espirituais, é tudo. A dos lábios, nada vale. Então, prece apenas mecânica, sem sentimento, não vale nada. A prece do coração, disseram lá os benfeitores espirituais para Kardec, é tudo. Numa questão anterior, na 661, Kardec pergunta o seguinte: poderemos pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Uma boa pergunta. Vou pedir a Deus para perdoar minhas faltas, minhas falhas e tal. E aí os espíritos respondem o seguinte para ele: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém, ou seja, só obtém esse perdão mudando de proceder, mudando de atitude. A transformação moral aqui, né? Se curando de si mesmo, fazendo a ligação com o programa anterior. E aí vem a frase sensacional dos espíritos nessa questão 661: as boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Vou repetir: as boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras, disseram aqui os espíritos de luz a Kardec na questão 661 do Livro dos Espíritos. Veja quantos exemplos nós fizemos hoje aqui no programa da importância da prece. A prece nos acalma, nos dá confiança, como nós vimos lá no caso do Martin Luther King, nos dá um apoio, nos dá uma sustentação, como nós vimos no momento em que Jesus orava antes de ser preso. Como as nossas boas obras, nossa reforma interior nos ajudam a uma prece mais eficaz, como nós também vimos a partir da orientação dos Espíritos lá no Livro dos Espíritos, mas esse contato nos protege e nos fortalece cada vez mais. É a partir da nossa prece sincera que nós vamos conseguir construindo pouco a pouco esses laços com nossos benfeitores do espaço. Como é que é essa sua relação com a prece? Conte para nós, deixe lá seu comentário na nossa página no YouTube, em nossos canais aí nas redes sociais. E se gostaram desse programa, por favor, não esqueça de curti-lo, de compartilhá-lo. E na semana que vem, como sempre, na próxima quarta-feira, teremos episódio novo. Até lá, hein? Fiquem bem, fiquem com Deus.